Toda mãe trabalha, inclusive a maternidade é o trabalho mais difícil e não remunerado que existe no mundo. Mas existe um momento canônico especial na vida de toda mãe, que é a hora de voltar para o trabalho, para os compromissos fora de casa. Para umas, uma felicidade, um momento de conexão com o mundo lá fora. Para outras, um sofrimento total. E para a maioria de nós, como foi o meu caso, uma mistura das duas coisas. Hoje, no Mulher e Mãe, a gente vai falar sobre volta ao trabalho. Mamãe viu crescer, mamãe florescer. Fácil não é, né? Porque é uma mistura de emoções e é uma mistura de sensações e é uma loucura total. Porque primeiro a gente volta para o trabalho querendo provar que a gente ainda é muito competente, que a gente consegue fazer as entregas do mesmo jeito que a gente fazia antes de ter filho. Sem falar que para muitas mães esse é um momento de muito desafio para a amamentação. Tem algumas que vão tentar fazer um estoque para tentar continuar e manter o aleitamento exclusivo até os 6 meses. Outras vão interromper a amamentação e isso por si só já é um momento super intenso para toda a família. Tem introdução alimentar do menino, que geralmente também acontece no meio dessa história ou um pouco depois do retorno ao trabalho. São muitas coisas. O ambiente corporativo, ele muitas vezes não favorece as mães, né? Eles trazem obstáculos como a falta de flexibilidade, dificuldade de reintegração. Em alguns casos mais graves, até discriminação no retorno ao trabalho. A produtividade da mulher cai se ela não tiver o suporte e o apoio que precisa. Mas, em verdade, após a maternidade, pelo menos comigo foi desta forma, a vontade de me especializar mais, de me capacitar mais e estar melhor preparada para atuar profissionalmente, aumentou, né? Devido à busca e vontade de manter-se empregada e obter um melhor salário para poder proporcionar o fundamental, uma vida digna aos meus filhos. A maioria das mães precisa voltar ao trabalho o quanto antes, sem nenhuma garantia de remuneração, sem nenhuma garantia de licença maternidade e ativando uma rede de outras mulheres, mães, avós, tias e vizinhas que vão garantindo um suporte emocional e estratégico que basicamente é a base da nossa sociedade. Em países como a Suécia e a Noruega, a parentalidade ela é tratada como uma responsabilidade social e o cuidado de filhos e filhas é visto como um projeto de todas as pessoas e não apenas das mães ou dos casais. E isso reflete em políticas de equidade de gênero, políticas de licença parentais equitativas, onde a divisão do tempo dedicado ao cuidado de um outro ser humano é feito pela família, identificando quem dentro da família vai ficar com mais tempo e compartilhando esse cuidado. E quando isso acontece, a gente acaba promovendo um ambiente mais justo, diminuindo as desigualdades de gênero que a gente vivencia aqui no Brasil, onde as mulheres são vistas como as principais responsáveis pelo cuidado. Quando ambos os cuidadores, quando homens e mulheres são incentivados ao cuidado, a gente acaba evitando, impedindo que algumas desigualdades de gêneros aconteçam e a gente mostra que a paternidade é possível, a responsabilidade do cuidado é de todos e isso cria um ambiente mais justo e equitativo para todas as pessoas. Mas sabe qual é a realidade? Que a sociedade quer que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filho e que a gente cuide dos filhos como se a gente não trabalhasse. A maternidade transforma a vida profissional de uma mulher pensando que a partir do momento que a gente cuida de um outro ser humano, a gente está desenvolvendo habilidades. E muitas vezes a gente não percebe isso. Mas a maternidade desenvolve na gente a empatia, a capacidade de lidar com situações complexas, a nossa capacidade de comunicação, capacidade de lidar com o gerenciamento de recursos, gerenciamento de equipe. Então, todas essas habilidades são desenvolvidas com a maternidade e a gente pode levar todas essas habilidades para o nosso profissional também, fazendo da gente profissionais melhores e mais potentes. Os filhos existem, as mães existem, essas mulheres estão disponíveis para dar o seu melhor, mas a gente precisa ser mais bem cuidado e isso é responsabilidade de toda a sociedade. Para você, hein? Como é que foi o seu retorno ao trabalho? Conta pra gente nas nossas redes e semana que vem tem mais Mulher e Mãe aqui no Band Mulher. Tchau.